A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre maquiagem, né, sobre usos e costumes, em especial na aparência da mulher. Essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes aqui no canal, se maquiagem é pecado, se a Bíblia fala alguma coisa sobre uso de joias, é, é, como que devem ser as vestes de uma santa mulher de Deus, e várias outras perguntas parecidas com essa. E me perguntaram isso agora recentemente também pelo Facebook, se eu tinha algum estudo sobre isso. E eu disse que não, mas eu iria procurar um na internet para indicar para essa pessoa alguma coisa coerente. E eu fiz uma rápida pesquisa, visitei mais ou menos uns 10 sites e alguns 5 vídeos no YouTube e eu não achei nada coerente o suficiente para passar. Muito pelo contrário, eu tenho visto que muitos na internet afora estão falando exatamente o que você quer ouvir só para ter audiência. E eu já quero começar esse vídeo dizendo que se a pessoa pega um texto bíblico, por exemplo, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, que é o que nós vamos usar aqui hoje, a pessoa pega esse versículo e fala assim, olha para ele e conclui dizendo, maquiagem não é pecado, brinco não é pecado, pode usar, é só não exagerar. Eu te garanto, e eu vou te mostrar nesse vídeo, que essa pessoa está errada, está cometendo um erro. Tá? A pessoa que pega esse mesmo texto bíblico para dizer o contrário, que maquiagem é proibido, que o uso de joias é proibido, etc., essa pessoa também está cometendo o mesmo erro da primeira, tá bom? Que é o erro do quê? De desprezar o ensino do apóstolo Pedro e valorizar a vaidade. Ele valoriza a vaidade e despreza aquilo que realmente o apóstolo Pedro quer nos ensinar nesse texto bíblico, tá bom? Então a gente vai, eu vou trazer algumas passagens aqui para você e tentar esclarecer para você o máximo possível qual que é o posicionamento bíblico acerca dessas coisas, tá bom? Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, eu estou aqui para te mostrar na Bíblia o que a Bíblia, como que a Bíblia trata essas coisas e o que nós devemos fazer. Então, se você quer alguém que concorde com você, talvez esse não seja o canal certo. Mas se você quer alguém que te explique a palavra de Deus, então com certeza você está no lugar certo, tá bom? Antes de nós lermos aqui o texto mais polêmico nessa questão de brinco, de maquiagem, etc., que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, onde ele fala, né, a beleza das mulheres não seja o enfeite exterior. Antes da gente fazer uma exegese aqui, eu quero colocar um posicionamento bíblico de que as roupas importam. Tá? Na Bíblia, as roupas são importantes sim. A nossa aparência, né? Como que nós estamos vestidos, a Bíblia nos mostra que Deus tem essa preocupação e ele transmite esse ensino para o seu povo. Tá? Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 7, deixa eu até ir até lá, Provérbios 7, versículo 10, está dizendo, né, Salomão está aconselhando ali um jovem, e aí ele, no versículo 10 ele fala, então uma mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta. Tá? É claro que as pessoas que são mais ignorantes e que querem ficar no seu pecado e fazer tudo que lhes agrada, elas acabam sendo. Elas não são ensináveis, né? Elas olham uma coisa dessa e falam: eu não estou vendo nada proibido de maquiagem aí, eu não estou vendo nada proibido de joias. O que tem aqui é um princípio bíblico, que se a mulher quiser se parecer com uma prostituta, ela pode. Entendeu? Ela consegue, é possível ficar parecida com uma prostituta. E é o que nós não queremos. Nós não queremos ficar parecido com isso, por quê? Porque isso transmite uma imagem, né? Você está percebendo que aqui as vestes dela transmitiam uma imagem de que ela era prostituta. Ou seja, a nossa aparência passa uma mensagem para quem está olhando para nós. Tá? A forma, não a nossa aparência física, mas as nossas roupas, como que nós nos vestimos, como que nós nos enfeitamos, isso transmite uma mensagem. E em Gênesis 38, versículo 14, vamos lá em Gênesis rapidinho,
Só para você entender melhor essa questão da mensagem, tá? Até mesmo o apóstolo Pedro aqui, dá uma olhada aqui, a 1 Pedro 3, ele fala no versículo 5, né? Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Então Pedro está ensinando conforme as mulheres do Antigo Testamento. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos sim tirar lições preciosas nessa questão de aparência do Antigo Testamento. Gênesis 38 fala de Judá e Tamar. Aqui, ó, Judá e Tamar no versículo 14. Olha o que a Tamar ela faz. Ó. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, ela era viúva, e ela tirou a roupa de viúva, ou seja, a roupa dela transmitia a mensagem de que ela era viúva. Ela tira essa roupa e se disfarçou, diz a Bíblia, se cobriu com o véu para se disfarçar. Agora, olha o versículo 15. Vendo-a Judá, ou seja, Judá viu ela, né, olhou para ela estava disfarçada, e a teve por prostituta. Então ele imaginou que ela fosse uma prostituta por causa da mensagem que as suas roupas estavam transmitindo. Então, para nós é importante sim essa questão da aparência, né? Fica até a pergunta, tanto para homens como para mulheres, né? Que mensagem você está transmitindo com a sua aparência? Não é que nós somos proibidos de usar certos tipos de roupa, é que nós temos a responsabilidade diante de Deus de pregar o evangelho de todas as formas, com o nosso testemunho, com o nosso comportamento e também com a nossa aparência. Então, cabe a nós termos uma aparência de servos de Deus. Cabe a nós termos uma aparência de pessoas que agradam a Deus. Tá? Uma aparência de crente mesmo, de cristão, de cristã, para que as pessoas olhem para você e vejam, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Tá? E não para que olhem para você e vejam, não sei o que vai ali não. Até mesmo em Êxodo, capítulo 11, versículo 7, Deus ele fez diferença entre Israel e os egípcios, né? Êxodo 11, 7, depois você dá uma lida lá, você vai ver que Deus ele quer uma diferença entre nós. É claro que não podemos viver de aparência, tá? Quem vive de aparência aí já é outro assunto, já é outro tema, mas nós temos sim que ter uma aparência que transmite uma mensagem, a mensagem de sermos servos de Deus, tá bom? Então agora vamos ver o que Pedro está ensinando aqui, 1 Pedro 3, do versículo 1 em diante. Vamos fazer uma exegese correta e eu vou te explicar por que eu não posso usar esse texto e dizer assim, maquiagem não é pecado. É só não exagerar que está tudo certo. Você pode usar, mas sem exagero. Tá? Tem muita gente que prega isso. E isso é um equívoco. Até porque, imagina, uma pessoa que está no mundo, ela não serve a Deus, e ela usa, vai, um exemplo, para usar números aqui para facilitar, ela usa, 3 quilos de maquiagem, brincos, joias, colares, pulseiras, etc. Aí ela chega na igreja, o pastor vai e ensina que pode usar, só não pode exagerar. Aí ela tira a metade, e em vez de usar 3 quilos de joias, de pulseira, de coleira, de sei lá o quê, aí ela usa 1,5 kg, e na cabeça dela está fazendo certo porque não está exagerando. Mas dentro do contexto cristão, do nosso costume, essa pessoa está sim exagerando. Ela ainda está com pulseiras, ainda está com. Ela usava 6 colares no pescoço, está usando só 3 agora e acha que não está exagerando. Ela usava 2 pulseiras em cada braço, está usando uma em cada braço, acha que não está exagerando. Ela usava uns brincos desse tamanho, agora diminui o brinco pela metade e acha que não está exagerando. E tudo porque alguém ensinou que é só não exagerar. Tá vendo onde é que está o problema? O problema é que o que é exagero para um não é para o outro. Então é por isso que esse ensinamento está errado, tá? Porque ele não é completo, ele não se sustenta. E a Bíblia não dá base para você dizer que pode usar, só não pode exagerar. A gente já vai entender que base que a Bíblia está. Da mesma forma também quem ensina que é proibido também está cometendo um erro. Tá bom? Agora, não confunda o uso de maquiagem, de batom, de joias, de pulseiras, de sei lá o que, com higiene pessoal, tá bom? Tem muita gente que fala, eu uso porque não adianta uma mulher andar por aí toda acabada, toda feia, toda não sei o que. Não, 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 filho.
Não confunda as coisas. Higiene pessoal é uma coisa, usar ou não usar maquiagem é outra coisa, tá bom? Uma mulher sem maquiagem, sem uso de joias, sem pulseiras, ela não é feia. Se ela está bem arrumada, se ela está cheirosa, se ela está penteada, se está tudo bem. Ela não é feia de jeito nenhum, tá? Quando você usa esse argumento, né, normalmente as mulheres querendo defender a sua maquiagem, a sua vaidade, usam esse argumento. Ah, eu vou ser uma mulher toda feia, toda estrambelhada, toda não sei o quê. Quando você usa esse argumento, você está ofendendo a si mesma. Porque sabe o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que sem maquiagem você é feia, que Deus te fez feia, que você no seu natural é horrível, é ridícula, e você depende da maquiagem para ser bonita. Então não use esse argumento, não faça isso, tá bom? Porque você é linda do jeito que Deus te fez, sem precisar de enfeite nenhum. Né? É o que eu sempre falo para minha esposa. Né? Você é linda, sem precisar de nada. Só você, né, é pura na sua essência, do jeito que Deus te criou, é linda, maravilhosa. Não precisa de ficar se enfeitando para parecer bonita, tá bom? Porque aquele que se enfeita só parece bonito, mas se tirar o enfeite, a gente vê que na verdade não é, tá bom? Então, olha o que Pedro está dizendo, né? Primeiro, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Eu já vi jovens, quando a gente ensina sobre esse texto, falar assim: Pedro está falando com as casadas e não com as solteiras. Tá, só que o ensinamento que Pedro está dando aqui é moral, então inclui as solteiras. E a Bíblia ensina que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, sendo o exemplo para elas e ensiná-las também com conselhos e palavras de sabedoria. Então, tanto faz se é casada, se é solteira, o ensinamento do apóstolo aqui serve para ambas. Tá bom? Você dizer que isso daqui que ele vai ensinar aqui nos próximos versículos é somente para as casadas, é a mesma coisa que pegar o ensino moral de Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 3,2, quando ele fala assim que convém que o bispo seja marido de uma só mulher. Aí você pega isso e fala, isso daí é só para casado, o solteiro pode ter mais de uma mulher. Ou seja, não faz sentido nenhum. Tá? É tanto para casado quanto para solteiro. Tá bom? Então ele está falando com todas aqui, sem exceção. E versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. Tá? Então, o que ele está dizendo no versículo 2 é a explicação do versículo 1. Ele está dizendo no versículo 1 que as mulheres podem ganhar o marido para Jesus somente com seu comportamento. E que comportamento é esse? Considerando a vossa vida casta em temor. Em resumo, santidade, um comportamento santo, né? Como convém às santas mulheres de Deus. E aí o versículo 3, que é o versículo que causa mais comentário, mais polêmica. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, né? Ele fala não seja, e alguns interpretam que ele está proibindo. Não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias, de ouro ou o luxo dos vestidos. Então, está incluso aqui, trazendo para os dias de hoje, maquiagem, brinco, pulseira, joias, roupas extravagantes, roupas caras, né? Vestidos luxuosos, são vestidos caros. Então, ele está dizendo que a sua beleza não seja isso. Né, que é o que eu já falei aqui para você. Você é linda do jeito que Deus te fez. Então, é isso que Pedro está dizendo, que a sua beleza não seja o uso de todas essas vaidades que existem, que tem aí todos esses enfeites que as mulheres usam, tá? Mas que não seja isso a sua beleza. Ou seja, Pedro não está proibindo o uso dessas coisas. Realmente, nesse ponto, quando alguém olha e fala, Pedro não está proibindo nada, eu concordo. Pedro não está proibindo o uso dessas coisas. Só que também Pedro não está ensinando sobre vestimentas. Essa não é a questão aqui. Pedro ele está fazendo um contraste. Isso é um método de ensino, quando você compara uma coisa com outra, para mostrar a diferença, o grau de importância, o que é prioridade e o que pode esperar. É isso que Pedro está fazendo. E isso até o próprio Jesus fazia. Jesus também utilizava esse método de ensino. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 27. Evangelho de João 6, 27. Olha o que Jesus está dizendo. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, Jesus está proibindo trabalhar para poder comer e sobreviver? É isso que Jesus está fazendo? Está proibindo o trabalho? Não. Ele não está proibindo o trabalho, até porque a própria Bíblia fala muito sobre trabalho. Em Provérbios 6 nós vemos a Bíblia condenando o preguiçoso, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Paulo diz que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Então Jesus não está proibindo o trabalho, ele está fazendo uma comparação. Olha, trabalhar para se sustentar, para se manter, é importante, não é? É muito importante. Só que mais importante do que isso é trabalhar pela comida que traz a vida eterna, pela comida que permanece. Então ele está pegando algo que nós consideramos muito importante, que é o trabalho para se sustentar, e colocando acima disso o trabalho pela comida que traz a vida eterna, né? Trabalhar pela comida que salta para a vida eterna, tá bom? Então é um ensinamento onde ele faz um contraste para mostrar para você o grau de importância e o que realmente é prioridade para nós. A mesma coisa o apóstolo Pedro está fazendo aqui também. Ele diz: a beleza das esposas não seja. Aí ele vai usar um exemplo, ele não está ensinando isso aqui. O que ele quer ensinar é santidade. O que ele quer ensinar é boa conduta, bom comportamento. Aquele comportamento tão santo e temente a Deus que é capaz de ganhar um homem para Jesus só pelo comportamento, sem precisar falar nada. É isso que ele quer ensinar, santidade, e não sobre vestimentas. Mas ele usa isso como exemplo, né, que a beleza da esposa ou das mulheres não seja o enfeite exterior, né, o frisado de cabelos, ele está falando de penteados, o uso de joias de ouro, e isso inclui pulseiras, né, isso inclui todas as bijuterias que existem hoje. Tá? Ou o luxo dos vestidos, e isso inclui roupas extravagantes, né, roupas que se destacam, enfim, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, né? Versículo 4, e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então, Pedro está dizendo, mulheres, vocês se preocupam com a aparência, não se preocupam? Vocês pintam o cabelo, vocês usam joias, vocês sempre que podem, né, quando dá, usam uma roupa mais cara, uma roupa mais bonita, tal. E tudo isso é a beleza, né? É a beleza para os homens, é a beleza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas como servas de Deus, a sua beleza não pode ser isso. Se você acha que você só está bonita quando está maquiada, então você está desprezando a imagem e semelhança de Deus, que é você sem maquiagem. Tá? Deus não te criou com maquiagem. Deus já te criou com a beleza pura, santa, de ser a imagem e semelhança dele. Tá bom? Então Pedro está dizendo que a sua beleza não seja o exterior, mas o interior. Tá? Então ele tá falando assim, do mesmo jeito que você se preocupa todo dia com a sua aparência, se preocupe muito mais, porque ele está fazendo um contraste para dizer, ó, beleza exterior é uma coisa que é importante para as mulheres, só que você deve se preocupar muito mais com a beleza interior. Tá? Então não tem nada sendo proibido aqui, como também não tem nada sendo permitido, mas tem um princípio bíblico aqui sendo ensinado, que é o quê? Se você passa, por exemplo, uma hora se arrumando antes de sair, então você tem que ficar mais de uma hora se preparando para ser uma boa mulher, uma mulher de boa conduta, uma mulher de bom caráter, uma mulher que leva uma vida de santidade. O que acontece hoje em dia é que muitas mulheres não se preocupam mais com santidade e ficam criticando aquelas que se preocupam, né? Ficam criticando, olham a irmãs, por exemplo, que não usam maquiagem, que deixam o cabelo crescer e tem aquele cabelão, né? As missionárias que tem o saião, elas olham e ficam dizendo: ah, que adianta ter o saião, ter o cabelão e ser uma linguaruda e não ter por dentro, tá tudo podre, tá tudo estragado. Só que tem um detalhe, alto lá, tá alto lá. Quem disse que você é melhor do que ela? Tá, para começar. E segundo, é muito mais fácil ver uma mulher vaidosa que por dentro não dá um bom testemunho do que ver uma mulher que tem um saião, que tem um cabelão dando um mau testemunho. Tá? Eu mesmo, eu nunca vi, eu ainda não achei uma mulher que guarda a sua santidade,
que se arruma, se penteia, que não usa maquiagem, que usa um saião, que usa... até porque essas mulheres estão acabando, né, nos dias de hoje. Essas mulheres hoje são mulheres mais velhas, que são mães de pregadores, mães de pastores, que são das antigas mesmo. E elas preservam, elas aprenderam assim, elas guardam a sua santidade dessa forma. Então a gente não pode criticar isso, né? Não cometa esse pecado de ficar dizendo, o que adianta ser assim se faz um monte de coisa errada. Você sabe se faz um monte de coisa errada, né? E se por acaso você sabe que faz, é porque você está muito preocupado com a vida dos outros. Você também está errada de qualquer jeito. Está errado de qualquer jeito. Ou seja, o que a gente vê hoje é que normalmente, né, normalmente as mais vaidosas são as mais problemáticas. Né? Esse é o X da questão. Então, o que Pedro está dizendo é justamente o contrário desse argumento. Ele está dizendo, não adianta ser bonita por fora e ser feia por dentro, né? E não dar um bom exemplo, não ter santidade por dentro. É isso que Pedro está dizendo, porque é muito difícil alguém ser... trazer uma aparência de santidade, de usar um roupão, se cobrir toda, não mostrar nada, nenhuma parte do corpo para ninguém, e ainda assim ser uma pessoa ruim diante de Deus, uma pessoa que... Isso é muito difícil de achar. Tá bom? O que eu conheço dessas mulheres que são assim, que eu sei que são assim, é que elas não pintam cabelo, se já tiver muita idade, tem o cabelo branquinho mesmo, elas levantam de manhã para orar, vão na oração todo dia, vão no círculo de oração à tarde, estão fazendo visita no decorrer da semana, estão presentes no culto, chegam cedo no culto. Agora, as vaidosas, que são a maioria de hoje, principalmente jovens, você não vê isso, levantando cedo para orar, indo no círculo de oração à tarde, chegando cedo no culto. Muito pelo contrário, tem muita mulher vaidosa que gosta de chegar tarde no culto mesmo, só para todo mundo olhar para ela e cheguei. Ou seja, mas voltando aqui para o texto, o que Pedro está fazendo é um contraste, né? E você tem que olhar para você e medir, né? Você está se preocupando mais com a sua aparência de fora ou com a sua aparência de dentro? Porque Pedro está ensinando que você deve ser lembrada pelo que você é por dentro e não pelo que você é por fora. Você deve ser lembrada por ser uma mulher de boa conduta, uma mulher santa, e não por ser uma mulher vaidosa. Tá? Então, essa é a questão. Se você é vaidosa, se não é, você tem que medir isso daí. O que é mais fácil? As pessoas lembrarem você pela sua vaidade ou pela sua santidade? Entendeu? Então você tem que fazer essa pergunta para você mesmo e quem sabe até fazer um teste. Né? Fica um mês, 2 meses sem usar maquiagem. Fica um mês, 2 meses sem usar joias, sem usar brinco, sem usar nada. Né? Faz um teste para ver se o seu coração está nessas coisas. Porque se você não consegue abrir mão disso, é porque o seu coração está aí. E esse é o problema, não podemos ter o nosso coração ligado a nada, somente a Deus. Tá? Em 1 Coríntios 6,12, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Convém é o quê? Interessa, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me interessa. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tá bom? Então, é isso que Pedro está dizendo. Né? O que tem de mulheres hoje que não abrem mão de joia, não abrem mão de maquiagem, não abrem mão de nada, tá cheia, você acha um monte por aí. Então, você quer ser uma santa mulher de Deus? Faça esse teste, né? Você consegue viver sem essas coisas? Tá bom? E se não consegue, faça um jejum de maquiagem. Tá? Eu não estou dizendo para você andar por aí desarrumada, sem tomar banho, nada disso não, tá? Não confunda maquiagem com higiene pessoal. Tá bom? Eu estou dizendo para você fazer um teste para ver se o seu coração está ou se não está nessas coisas. Né? Até mesmo assistindo esse vídeo, você ficou nervosa em algum momento do vídeo, porque em algum momento você pensou assim, eu não vou tirar minhas maquiagens, você está doido? Eu não vou. Ou seja, aí é que você tem que ver se o seu coração está nessas coisas ou não, porque se tiver, é bom que você tire seu coração dessas coisas e se preocupe mais com Deus. Né? Em outras palavras, o que Pedro está ensinando aqui é que se você passa, 20 minutos se maquiando, você deveria passar 40 buscando santidade na presença de Deus. Né? Se você se preocupa 10 minutos com a sua aparência, você deve então se preocupar muito mais, 20 a 30 minutos com a sua... o seu testemunho, com a sua boa conduta, com aquilo que as pessoas pensam quando olham para você. Amém? Bom,
Tem um estudo bíblico com uma exegese completa do versículo 1 até o versículo 6 de 1 Pedro 3, tá bom? Caso você queira levar isso para a sua igreja, ensinar isso para o grupo de irmãs, ou quem sabe você é pastor, quer levar isso para a sua igreja. Então agora você já sabe, não é proibido, mas também não é deliberadamente permitido. Tá? A grande questão é santidade, tá? Santidade ao Senhor. Né? Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha também nas redes sociais, tá bom? E deixa suas dúvidas, suas perguntas aqui abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.